do Senhor. Amém. Queridos, abra comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Depois vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Amém? Amém. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falará, assentando em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal à tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou-se a dá-lo ao ministro. Assentando-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor está aqui, a tua glória está nesse lugar. Ah, meu Deus, a sua presença é percebida entre nós. Espírito Santo, sou suficiente, dependo de ti para falar com a tua igreja, os meus irmãos, depende de ti para compreender. Nos ajuda, Senhor, somos dependentes de ti, é a nossa oração em nome do Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Deus, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, e também ao nosso irmão e amigo evangelista Rogério, a sua família que amamos, ao nosso pastor Didi, a sua família que também conhecemos desde a adolescência. E como nosso pastor disse, é a segunda vez que estou aqui, e fui muito bem recebido da primeira vez, e da segunda vez não foi diferente. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração, no tocante à missão, no tocante a fazer a obra de Deus. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, nós encontramos o profeta Moisés ordenando, ensinando o povo, dando mandamento ao povo. E que mandamento era esse? Versículo 5: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força, ou de todo o teu poder. Ou seja, Deus deve ser servido espírito, alma e corpo. Não podemos servir a Deus só com o nosso desejo, só com a nossa alma. Não podemos servir a Deus só com as nossas ações, porque diz o apóstolo Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ainda que eu desse todos os teus bens aos pobres, mas se não houvesse amor de verdade, nada seria. Ou seja, servir a Deus com um coração sincero, servir a Deus com todo o nosso desejo, a nossa emoção, a nossa vontade, e servir a Deus com o corpo, com todas as nossas ações. Mas Israel deveria ensinar isso aos seus filhos. Os pais deveriam ensinar isso aos filhos. Deveria ser essa a conversa dos pais aos filhos. E os pais deveriam carregar esse mandamento na sua mão.
no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 a seguir, nós vamos encontrar Deus dando ao profeta Ezequiel um chamado de atalaia. Se fosse trazer para os nossos dias, seria o chamado do profeta missionário. Estou falando com as minhas palavras, amém? E diz o texto que Deus disse assim para o profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17: olha, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do teu caminho, para salvar sua alma, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu vou cobrar. Perceba que o profeta Ezequiel era um atalaia de Deus, um mensageiro de Deus. Deus não querendo que ninguém se perca, Deus não querendo que o ímpio morra na sua impiedade. Então Deus levanta o profeta e diz: fala para ele que o caminho dele está errado, e se ele não se arrepender, ele vai morrer e será condenado. Mas se por acaso o profeta fosse rebelde, se por acaso o profeta colocasse as suas vontades acima da vontade de Deus, por isso servia a Deus com todo o coração, servia a Deus com toda a alma, servia a Deus com toda a força. Se por um momento o profeta colocasse as suas vontades, os seus desejos, e não aplicasse e obedecer a Deus, e o ímpio morresse, Deus cobraria do profeta aquela alma que se perdeu. Aleluia, Jesus. Perceba que a missão do profeta no passado era avisar. Diga comigo: missão de avisar. Missão de avisar. Glória. E nós vamos entender que no Novo Testamento Deus parece que muda um pouco esse negócio, onde Jesus é o maior profeta que já existiu. Quantos dizem amém? Amém. E Jesus parece que mudou um pouco esse chamado profético. Jesus mudou um pouco esta metodologia. E Deus continua dizendo ao profeta Ezequiel: olha, versículo 20 do capítulo 3: semelhantemente, quando o justo se desviar, ou seja, o justo pode pecar, pode errar, e pode de repente começar a praticar a maldade, tropeçar no caminho. Então você vai dizer a ele: ei, se arrependa, muda o seu caminho. Mas se por acaso você colocar a sua vontade acima da minha, se por acaso você se desviar daquilo que eu quero, e o justo morreu no pecado, vou cobrar de você o sangue dele. Então a missão do profeta no Antigo Testamento era falar, anunciar. E se a pessoa se converter, se converteu. Se a pessoa não se converter, não se converteu. A missão era apenas essa. Mas você percebe que teve um profeta chamado Jonas, que ele colocou a vontade dele acima da vontade de Deus. E quando Deus disse: vai em Nínive e prega a minha palavra contra aquela cidade, porque se ela não mudar, eu vou destruí-la. O que o profeta fez? Puxa vida, a oportunidade que eu estou tendo de ver os meus inimigos morrer. O que o profeta fez? Comprou uma passagem, entrou no barco e foi para Jope. Que morra Nínive. Ou seja, o profeta colocou a sua vontade, o seu desejo de vingança, o seu desejo de ver os seus inimigos, os inimigos de Israel morrer. Porque a Síria, aliás, Nínive é a capital da Síria, e vira e mexe a Síria atacava Israel, matava os israelitas, havia guerras constantes. Então, para o profeta Jonas, morrer os sírios seria uma bênção. Aleluia. Mas Deus não pensa assim, Deus não age assim. Deus ama o pecador. A vontade de Deus é que todos se salvem, a vontade de Deus é que
Jonas capítulo 1, 2, 3 e 4 e tudo o que aconteceu. Depois você leia para relembrar e para se alegrar no que Deus fez. 120 mil almas se converteram pela pregação do profeta Jonas. Irmãos, olha o que o profeta fez: livrou da condenação 120 mil almas por causa da sua palavra, por causa da sua mensagem. Quantas almas pode se converter quando você prega, quando você anuncia? Aleluia, 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 aleluia. Mas quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, sua cidade natal, e por obra do Espírito Santo foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Eram rolos de livros. Então Jesus procurou o lugar que estava escrito. Preste bem atenção. Jesus procurou. Ele foi buscar a profecia que falava a respeito dele. Há quem diga que nós não devemos preparar a mensagem, mas Jesus foi procurar a mensagem, e ele foi lá no texto daquele momento. Ou seja, vamos aqui mudar só um pouquinho para que você entenda. É uma cerimônia de casamento. Eu tenho que preparar a mensagem ou não? Com certeza. Eu não posso simplesmente abrir o texto aqui e falar o que aparecer. Não é assim não. Tem que buscar um texto que fala sobre casamento, buscar um texto que fala sobre relacionamento. A mesma coisa o evangelista tem que procurar as mensagens que falam o coração do pecador. O evangelista tem que procurar as mensagens que mostram para o pecador a necessidade de se arrepender, a necessidade de se entregar a Cristo. Tem que procurar. Há mensagens das Escrituras que falam o coração do pecador, e é responsabilidade minha, tua, do evangelista, de encontrar essas mensagens e falar ao ouvido do pecador essas mensagens. Então Jesus procurou a mensagem. Aleluia, aleluia, aleluia. Procure a mensagem. Aleluia. Então o Espírito Santo deu para ele o livro, e então ele foi e procurou onde estava a mensagem. E ele diz assim: olha, Cristo, irmão, é a base e a referência eterna e perfeita de profeta para nós. Amém? Profeta Elias é uma grande referência, mas o profeta Elias é a referência para o Velho Testamento. Amém, queridos? Para o Novo Testamento, quem deve ser a nossa referência? Jesus. Profeta Moisés é uma grande referência, mas para o Velho Testamento, quem é a nossa referência hoje? Jesus. Estava Jesus, Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. De repente Jesus mudou a sua aparência e revelou o seu próprio ser. Então a nuvem veio naquela montanha, e o terror caiu no coração dos discípulos, e uma voz falou no meio da nuvem: aleluia! E lá apareceu Elias, e lá apareceu Moisés. Então a voz falou no meio da nuvem: este é o meu filho amado, a ele escutai. A referência é Jesus, a referência é Jesus. Jesus é a referência da igreja. Aleluia, aleluia. Certa feita estava Jesus com os seus discípulos, e eles queriam entrar em Samaria para pousar, mas os samaritanos eram inimigos dos judeus e vice-versa. Então foram os discípulos procurar lugar de pouso, e quando os samaritanos identificou que eles
discípulos até Jesus, indignado, disseram: Mestre, permita que oremos para que caia fogo do céu e acabe com Samaria. Então Jesus disse: olha, o profeta Elias foi referência lá atrás, o profeta Elias era para lá, agora não, agora que espírito é esse? Que espírito é esse? Eu vim trazer o amor, eu vim trazer vida, o que me dará, eu vim trazer amor, eu vim trazer vida. A referência é outra. Aleluia, 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 irmãos. De vez em quando entra uma ira em nós, a gente parece, tem dia que a gente acorda mais santo do que os outros dias. É assim, irmão. Tem dia que você acorda mais santo, não sei. Você fica irritado fácil com as coisas, parece que você está no céu, não sei. E um dia desse eu estava indo trabalhar, mas eu acho que eu estava muito santo aquele dia. E passou um assaveiro, só que em vez daquele dono daquela assaveiro usar para carregar carga, ele encheu de som a parte de trás da assaveiro, e começou aquele barulho, aquela música pornográfica, aquela música terrível. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão indignado, irmão, que eu lancei uma maldição em cima daquele carro. Eu falei assim: que o Senhor venha contra ti, ó filho das trevas, e você vai cair nessa barroca, você vai morrer, Satanás. E eu falei com tanta vontade, com tanto desejo daquilo acontecer, que eu fui no meio do caminho, irmão, procurando o carro destruído. Eu fui procurando. Deus atendeu. Esse filho de Satanás não pode viver. Quando chegou lá na frente, eu vi que não tinha saveiro nenhum, a barroca passou, não tinha saber nenhuma. Eu fiquei igual o Jonas, triste. Senhor, aquele cara tinha que ter morrido. Aquele cara está prejudicando crianças e quem ouve. Ele está sendo o evangelista do diabo. Aí quando parece que eu fiquei mais calmo, fui pensando em outras coisas. Quando você está irado, irmão, você não ouviu a voz de Deus não, irmão. Quando você está irado, nem Deus consegue falar contigo. Por quê? Porque você está muito irado. Você não tem espaço para ouvir Deus. Aí quando calmei, foi assim que Deus fez com o Jonas, né? Jogou uma sombrinha nele, calminho, tá mais calmo. Aí, tá calmo. Que sombra boa. Aí eu estava mais calmo. Aí o Espírito Santo me visitou. Que espírito é esse que está falando na tua boca? Que espírito é esse? Você tinha que estar orando diferente. Não é desse jeito que você tem que orar, não. Muda o teu caminho, porque não me agrado de ti. Aleluia! Aleluia! Servir a Deus com todo o coração, servir a Deus com toda a alma, com todos os desejos. Controle as suas emoções, põe as suas emoções diante de Deus. Não é porque você está irado, não é porque você não gosta do teu vizinho, não é porque você não tem empatia com ele, que ele não merece a sua oração, que ele não merece a sua evangelização, que ele não merece a sua intercessão. Põe de lado. Aleluia, 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 aleluia. Então Jesus começou a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Perceba que o profeta e Senhor Jesus está dizendo: olha, a unção do Espírito Santo sobre mim foi dada para que eu pregue o evangelho aos pobres, foi dada para que eu cure os quebrantados de coração. Queridos, se Deus me deu unção, se Deus deu unção para você, se Deus ungiu a mim, se Deus ungiu a você, é com propósito. Que propósito é esse? Servir aos pobres. E há dois tipos de pobreza: a pobreza monetária e a pobreza espiritual.
Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Ei, queridos, há pessoas pobres de espíritos, ela tem riqueza, ela tem fama, ela tem tudo que ela precisa, mas existe uma sede dentro dela, existe um desejo, e diz o profeta: sai com água ao encontro de quem? Dos sedentos. Sai com água ao encontro dos sedentos. Queridos, você tem água, dê água para quem tem sede, dê água para quem está com sede, mas ele não precisa de água. Você não conhece a alma dele, você não conhece o espírito dele, você não conhece a fome dessa pessoa. Aleluia! Dê água para ele, dê água para ela. Eu vim aqui evangelizar os pobres monetariamente e os pobres de espírito. Aleluia. Então perceba que o profeta Jesus, até esse momento, parece que mudou um pouco a forma do profeta do Antigo Testamento e a forma do Novo. Por quê? Porque o profeta do Antigo, se Deus falar, fala com o homem de Deus chama? Fala com Silvio. O profeta do Antigo Testamento falava com Silvio. Se Deus falasse, não fala com Silvio, não vou falar com Silvio. E o profeta do Novo evangeliza a todos os homens, todos. Mas o Silvio também, o irmão do Silvio, a mãe do Silvio, o parente do Silvio, a família do Silvio, evangeliza a todos os homens. Então perceba que o profeta do Novo, ele tem a missão de falar do evangelho a todos os homens, e principalmente aos pobres monetariamente e aos pobres de espíritos, aqueles que têm fome de Deus, que têm desejo de Deus. E isso não está classificado em classes sociais, porque tem pessoas ricas que têm fome de Deus, tem pessoas da classe média que têm fome de Deus, e tem pessoas pobres que têm fome de Deus. Então a evangelização é para todo o nível social. Aleluia. Segundo, curar os quebrantados de coração. Agora mudou a situação. Por quê? Porque eu não tenho que só falar, eu tenho que tratar. Como que é? Sim, o evangelista, o profeta do Novo Testamento, ele tem que tratar dos doentes. Isso demanda sessão espiritual. Como que é a sessão espiritual? Você vai ter que visitar ele, vai ter que orar por ele, vai ter que falar a palavra para ele. Aí você fez isso aquele dia, aí depois você vai lá de novo e ora de novo e fala a palavra de novo. E é sessão espiritual, é tratamento. Não é só pregar a palavra, como o profeta falava: se converte, Silvio, se não morre. Volta no caminho, se não morre. Não, Silvio, você está doente. Silvio, eu não posso sair daqui, eu sou médico. Eu recebi uma unção de cura. A unção de cura está sobre mim. Eu tenho que te tratar. Eu tenho que cuidar de você. Eu preciso. É mandamento de Deus para os profetas do Novo Testamento. Cure os quebrantados. Cure os quebrantados. Quem está quebrado de coração é aquele que diz: não tem mais saída para mim, eu já tentei de tudo, não tem mais esperança para mim, só há jeito a morte é o melhor remédio. E você vai ter que tratar dele, você vai ter que expulsar esse espírito de morte da vida dele, você vai ter que mostrar para ele que Jesus é a esperança, que Jesus é bom, com palavras e obra, palavras e obra, palavras e obra. Aleluia. Perceba que Jesus mudou a metodologia do antigo para o novo. E tem um texto aqui que eu anotei, e se você quiser abrir comigo, é muito interessante. Eu vou citar todas as referências, mas eu quero que você abra no livro de São João, capítulo 6.
que fala sobre a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é tão forte esse milagre, que Mateus falou, Mateus 14, versículo 13 a 18, o evangelista São Marcos falou, Marcos 6, versículo 32 a 44, o evangelista São Lucas falou, capítulo 9, versículo 10 a 17, e vamos ler o texto que está no evangelista São João, capítulo 6. Mas o que eu quero que vocês entendam, que tanto Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos chegaram assim para Jesus, estavam no deserto, porque Jesus foi para o deserto ficar a sós com seus discípulos, mas a multidão descobriu onde ele estava, e foi a multidão para lá. Então Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, expulsou demônios. De repente começou a hora avançar, e os discípulos chegaram para Jesus, falou assim: mestre, despede o povo, para que vá às aldeias, cidades vizinhas, e compre o que comer, porque senão vão desmaiar e morrer por esse deserto. Não é bonito isso, irmão? Os apóstolos preocupados com o povo, não é? Que beleza de evangelho é esse? Preocupação. Irmão, você está com fome, vai lá para sua casa comer. Que beleza de evangelho. Chega alguém na tua casa, São Tiago diz, chega alguém na sua casa sem roupa, descalço, com fome, aí você faz aquela oração de Deus sobre ele. Deus prepara a roupa, Deus prepara sapato, Deus dá comida para ele, comida gostosa, e diz: agora vai embora que Deus vai preparar. Olha, aquela ira que eu falei, parece que eu estou sentindo aqui aquela ira, eu estou com vontade de dar voadora aqui. São Tiago disse: esse evangelho Jesus não quer não. Aleluia. Você está vendo que está descalço? Põe um sapato no pé dele. Você vai dar uma ceia. Você está vendo que está sem roupa? Põe uma roupa para ele, dá roupa para ele. Está vendo que está com fome? Pega do que é teu. Arrebada que maceia. Põe na mesa, dá para ele comer. Esse evangelho que eu quero não. E os discípulos estavam nesse evangelho. Eles falaram assim: não, dá de comer para eles. Que negócio de mandar embora? Dá de comer. Aí começou a perturbação. Como que não vão dar comida para esse povo? E agora? E agora? O que vocês têm? Achei lá 5 pães e 2 peixinhos. A outra fala, muda a quantidade de pães e peixinhos. E Jesus disse: dá aqui, dá o que você tem na minha mão. Entrega o que você tem. Confia em mim. É pouco? Confia. Confia. É pouco? Confia. Entrega para Jesus. Ele vai multiplicar. Aí no capítulo 6 do evangelista São João, se você está com a Bíblia aberta, já estou encerrando, irmãos. Olha, diz o texto que Jesus disse assim, versículo 5: levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então percebam que no capítulo do evangelista São João, a iniciativa foi de quem? De Jesus. E ele perguntou para quem? Para Felipe, um matemático, o crente que faz matemática, calculista. Jesus conhece você ou não conhece? Conhece. Disse a Felipe para o experimentar, versículo 6, mas isso dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Felipe, o matemático, disse: 200 dinheiro representava 200 dias de trabalho, amém? Aleluia. 200 dias de trabalho, 200 dinheiro, não bastaria para cada um deles comer um pouco. Então o matemático já tinha a resposta: Senhor, eu não sei como é que está a bolsa lá que o Judas carrega, mas se tiver 200 dinheiro não vai dar. Aleluia. Só que
que quando Jesus falou isso para Felipe, os outros ouviram ou não ouviram? E um lá, chamado André, ouviu. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, logo correu. Encontrou um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E disse: eu fiz uma correria aí, Jesus. Eu achei 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? O que é isso? Ou seja, discípulo que tem atitude, né? Não tem muita fé, mas tem atitude. Isso Jesus gosta, tá, irmão? Jesus gosta de atitude. Alacanaisek na súria. Aleluia. Eu não estou crendo, faz sem crer mesmo. Tem atitude. Ah, mas eu tenho que ter a fé perfeita. Não, irmão. A fé, ela vai crescendo. É como um grão de mostarda. Ela vai crescendo, vai subindo de nível. Eu não tenho muita fé, mas eu vou lançar. Aleluia. Vou lançar. Tem atitude. Jesus disse: está tudo certo. Manda o povo sentar. Mandou o povo sentar. Sentou na relva. O versículo 10 diz que havia quase 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu entre os discípulos e disse: distribui para o povo. Quando eles quiserem, dê ao povo, versículo 11, o quanto eles quiserem. Tem gente que não aguenta comer só um pãozinho. Tem gente que come 2. Tem gente que come 3. Tem outros níveis, né? E Jesus, mas ele já comeu 2 vezes. Ele está com fome, dá de novo. Pode dar. Pode dar. Tá. Ele quer dar. Não retenha, não. Oh, Anaquemacéia. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo, pelo poder de Deus em mim, agindo em mim, o espírito da avareza. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus o espírito do egoísmo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu mando embora que essa montanha, que essa fortaleza do diabo caia em nossas vidas. Quem quer que isso aconteça, diga amém. Amém. O cal é séria, a macéria. Enfim, quando todos comeram, Jesus recolheu. Jesus mandou recolher os pães. O povo viu o que aconteceu. Ah, irmão, quando o povo viu o que aconteceu, irmão, meu Deus, o povo disse: esse é o profeta. Versículo 14, que nós esperávamos. Esse é o profeta, esse é o profeta, esse é o profeta. Vamos pegar ele, vamos fazer dele rei. O que Jesus fez? Saiu do meio daquela apoteose de glorificação. Jesus saiu do meio. Às vezes, irmão, Jesus é um exemplo de profeta para os nossos dias. Você chega numa casa, chega numa igreja, onde você chegar, e Deus te usa, e as pessoas começam a clamar o teu nome. Siga o exemplo de Jesus. Sai dali, vai embora, não fica ali recebendo glória não, porque Jesus veio glorificar o Pai. Jesus veio glorificar o Pai. A glória não é para mim. Jesus saiu dali. Se você começar a receber glória, receber honra, e você perceber, sai dali, porque quem tem que ser glorificado é Jesus. Jesus que tem que ser exaltado. Sai daí, não fica aí não. Jesus veio para servir, não para ser servido. O profeta do Novo Testamento serve. Jesus é o exemplo. Jesus cuidou do povo, espírito, alma e corpo. E quando as pessoas queriam exaltá-lo, Jesus fugia. Quem tem que ser exaltado é o Pai. Eu vim aqui para adorar o Pai. Eu vim aqui para engrandeccer o Pai. É glória para mim não. Ele venceu. Este é a marca do profeta do Novo Testamento. Quantos ouviram a palavra? Quantos entenderam a palavra? Toma posse em nome do Senhor.